me fez a seguinte pergunta: monja, meu netinho nasceu sem uma das mãos. E eu me pergunto por que Deus permite isto, já que ele vai ser tão discriminado, vai receber tantos insultos e tantos preconceitos em sua vida. Por que Deus permite uma coisa dessas? E eu disse a ela, não é Deus que permite ou não permite. O fato da pessoa nascer com uma necessidade especial não é um castigo, nem um presente, é da natureza da vida. Agora cabe à senhora fazer do seu neto um homem honrado e digno, que não se importe com as galhofas que façam sobre ele. Da mesma forma, a senhora se honre de ter um neto que pode ser um elemento de transformação para esses tolos incapazes de reconhecer que às vezes a pessoa com uma só mão pode valer muito mais do que o outro com as duas. Esta noite nós estamos lendo aquele Shobogenzo, Olho Tesouro do Verdadeiro Dharma. Vamos ver se põe o som mais alto. Isto. O capítulo Shinjin Inga, Profunda Crença em Causa e Efeito. Shin significa profunda. E outro Shin, o Shin seguinte, é causa, ou crença. Shinjin. Como tem dois Shins, Shin não, Shinjin. In significa também causa, causas e condições, né? E Ka significa efeito. So, Shinjin Inga significa profunda crença em causa e efeito. Esse comentário inicial é de Gudo Nishijima Roshi. É claro que o budismo crê em causa e efeito. Aliás, Shakyamuni Buda dizia, quem compreende causa e efeito, compreende o Dharma, né? Quem compreende o Dharma, compreende a causalidade. Mas muitos daqueles que se chamam de budistas Mahayana dizem que a teoria da crença em causa e efeito pertence ao budismo Hinayana. Das grandes divisões que houveram, né? Depois da morte de Buda, um grupo foi se chamar Mahayana, o grande veículo, porque era o que tem o maior número de adeptos. E o que tinha menor número de adeptos foi chamado de Hinayana. Com o tempo começaram a dizer que o Hinayana pensava pequeno, que era uma forma insuficiente de compreensão, que não é bem verdadeira, né? E eles então disseram que a teoria de causa e efeito pertence ao budismo Hinayana e que os budistas Mahayana são capazes de transcender a regra de causa e efeito. E Dogen Sama afirma muito, esta crença, entretanto, é errônea. Mestre Dogen enfatiza neste capítulo que para compreender o budismo é muito importante crer na lei de causa e efeito. No budismo chinês, existe uma história muito conhecida sobre um monge que caiu no corpo de uma raposa selvagem porque ele negou a lei de causa e efeito. Mas ele foi salvo pelas palavras do mestre Hyakujo Eikai. Muitos praticantes budistas pensaram erroneamente que essa história ilustrava a transcendência de causa e efeito. Mas Dogen Zenji Sama aponta o seu erro neste capítulo. Ele explica claramente o verdadeiro significado da história e afirma a profunda crença na regra budista de causa e efeito. Então, essa é a introdução do capítulo que nós vamos ler agora. Agora nós vamos ler as palavras, os escritos de Dogen Zenji Sama, que começa assim. Quando o mestre Eikai, o mestre Zen Daichi de Hyakujo, então o nome dele é mestre Hyakujo Eikai, ele viveu de 749 a 814, sucessor de Baso Doitsu. O seu nome de monge era Eikai,
que foi usado durante toda a sua vida. E o mestre Daichi é o seu título póstumo. Ele viveu na montanha de Ryakujo, numa província do sudeste da China. Então, quando o mestre Ekai, nós estamos falando do personagem do século VIII, IX, fez a sua pregação informal. Geralmente estava lá um velho, um senhor idoso. Ele sempre ouvia as palavras do Dharma com toda a assembleia. E quando as pessoas se retiravam, ele também se retirava. Mas um dia, ele não se retira. E o mestre pergunta a ele: que pessoa é esta de pé à minha frente? E o senhor responde: eu não sou uma pessoa. Na era passada do Buda Kasyapa, Kasyapa Buda é o sexto dos 7 Budas do passado. E esse tempo do Buda Kasyapa sugere um passado eterno. Eu não sou uma pessoa, mas no passado, na era do Buda Kasyapa, eu presidia nesta montanha, ou seja, ele era o abade da montanha, né? Uma vez um praticante me perguntou: será que até as pessoas no estado da grande prática caem em causa e efeito ou não? E eu respondi: eles não caem ou não estão sujeitos, né, a causa e efeito. Desde então, eu tenho estado no corpo de uma raposa selvagem por 500 vidas. Agora eu suplico, mestre, diga para mim uma palavra de transformação. Em japonês é ichitengo, uma palavra que vai fazer jurar. Ten é girar, virar, né? Palavras que têm o poder de transformar. Há muito tempo eu espero me libertar do corpo da raposa selvagem. Então ele pergunta ao mestre: será que até mesmo pessoas no estado da grande prática, pessoas que despertaram, né, estão sujeitos à lei de causa e efeito ou não? E o mestre responde: tenha clareza sobre causa e efeito, sem obscuração, né? Não esteja não claro sobre causa e efeito. O senhor idoso, então, ouvindo essas palavras, tem a grande realização, o grande despertar. Ele faz prostrações e diz: eu já me libertei do corpo da raposa selvagem. E eu gostaria de permanecer nas montanhas atrás deste templo. Posso pedir ao mestre que faça para mim os ritos de um monge que haja morrido? E o mestre ordena ao monge supervisor para bater o bloco de madeira, né, o mopan, e dizer à assembleia: após a refeição, nós faremos o funeral para um monge. E os monges começam a discutir entre si, dizendo: toda a comunidade está bem, não existe ninguém doente na nossa sanga, ninguém que tenha entrado no nirvana. Por que razão o mestre está dizendo isso? Depois da refeição, o mestre liderou os monges até o pé de uma rocha na montanha atrás do templo. E pegando o corpo de uma raposa morta, com um cajado, a cremou de acordo com os métodos formais. E ao entardecer, o mestre pregou na sala do Dharma e discutiu o episódio precedente. O Bakukyun, que morreu em 855, entre 855 e 859, sucessor deste mestre Ryakujo, perguntou, depois que o mestre falou, né?
ele é discípulo. O mestre contou essa história e o discípulo dele, Obaku, que foi o sucessor desse mestre, um deles, disse: o homem no passado respondeu erroneamente com palavras de transformação e ficou no corpo de uma raposa selvagem por 500 vidas. Se ele não tivesse cometido um erro, o que teria acontecido com ele? E o mestre disse: vem aqui perto, e eu direi a você. O Baku se levanta, aproxima-se do mestre e bate nele. E o mestre bate palmas e ri, dizendo: você acabou de expressar que um estrangeiro tem barba vermelha. E também o fato de que uma pessoa de barba vermelha é um estrangeiro. Essa história está no Tensho Kotoroku. Ela também aparece, esses são os anais da tocha, né? Da era Tensho, que é a era da dinastia Sung, cerca de 30 anos depois do Kentoku Dentoroku. E os seus 30 capítulos foram compilados por Ri Junkyoku. Pessoas que aprendem na prática, muitas delas ainda assim não estão claras sobre a verdade de causa e efeito e fazem um erro de erroneamente negar causa e efeito. É lamentável. Com o vento da decadência soprando toda a volta, a verdade dos ancestrais tem declinado. Eles não estão sujeitos a causa e efeito, é a negação de causa e efeito. E como resultado, a pessoa cai em estados prejudiciais. Tenha clareza sobre causa e efeito. Evidentemente, é a crença profunda em causa e efeito, como resultado do qual aquele que ouviu se liberta dos estados prejudiciais. Nós não deveríamos nos preocupar nem duvidar. Entre pessoas das gerações recentes que professam-se como estudantes do caminho da prática Zen, muitos têm negado causa e efeito. E como sabemos que eles negam causa e efeito? Porque eles consideraram não cair, não estar sujeito e não estar claro, como se fosse a mesma e não diferentes coisas. E assim nós sabemos que eles negaram causa e efeito. O 19º ancestral do Dharma, o venerável Kumaralabha, disse: retribuição pelo bem e pelo mal tem 3 períodos de tempo. Pessoas comuns apenas veem a morte breve, a morte cedo, né? Quando morre cedo uma pessoa boa. E que os violentos têm longa vida. Que os maus podem ter fortuna e que os corretos, calamidade. E por isso as dizem que causa e efeito não existente e que o errôneo e a felicidade são sem sentido. E particularmente eles não sabem que a sombra e o sol e o som vão de acordo com suas fontes, sem discrepância, nem com o passar de centenas de milhares de milhas de kalpas. Nunca desaparecem. Hoje eu estive na Rádio Vibe Mundial e durante o programa, que agora passa pelo
YouTube da Rádio Vibe Mundial, uma senhora chamada Débora me fez a seguinte pergunta: monja, meu netinho nasceu sem uma das mãos. E eu me pergunto por que Deus permite isto, já que ele vai ser tão discriminado, vai receber tantos insultos e tantos preconceitos em sua vida. Por que Deus permite uma coisa dessas? E eu disse a ela, não é Deus que permite ou não permite. O fato da pessoa nascer com uma necessidade especial não é um castigo, nem um presente, é da natureza da vida. Agora cabe à senhora fazer do seu neto um homem honrado e digno, que não se importe com as galhofas que façam sobre ele. Da mesma forma, a senhora se honre de ter um neto que pode ser um elemento de transformação para esses tolos incapazes de reconhecer que às vezes a pessoa com uma só mão pode valer muito mais do que outro com as duas. Que estejam todos abençoados na sua família, porque este é um momento importante de transformação. E nós estamos vivendo uma época em que estamos trabalhando, todos nós, para que não hajam mais preconceitos, discriminações, abusos de forma alguma. E como estamos chegando perto da lua cheia, eu disse a ela, vamos fazer agora o verso do arrependimento, e quando o seu netinho for maior e não tiver uma das mãos, ele pode pôr o braço sem a mão na palma da outra mão, e com todos entoar: todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. Fazer uma reverência e se lembrar que o arrependimento nos leva ao nível de grande pureza. Esta é a força do arrependimento. E é o que vemos também nesse texto, quando este senhor que foi abade do mosteiro, que todas as noites ele vem ouvir o novo abade, à procura de uma palavra de salvação, porque ele vive num horror, né? Todo este simbólico de raposa, 500 vidas, né? Ele não está bem. Ele quer se livrar desse mundo animal no qual ele está envolvido, preso. Ele pede uma palavra de verdade. E o mestre diz, todos estão sujeitos à lei do karma, a lei de causa e efeito. Dizer que os Budas, os seres sábios, não tem nada a ver com isso é falso. E nisto esse homem se liberta. Uma palavra de libertação, uma frase de sabedoria que ele é capaz de acessar e se libertar do sofrimento no qual ele vivia por ter pronunciado ensinamentos errôneos. Por isso é muito importante aqueles que se tornam professores do Dharma, desse cuidado profundo de o que fala, como fala, de que maneira orienta as pessoas, para não cair em mundos de sofrimento, de dor, de insatisfação.